Botafogo realiza mais uma super transferência para a Espanha. Depois de perder a primeira semana da pré-temporada, Bastos enfim se reapresentou ao Botafogo nesta segunda-feira, 20/1, no CT Lone. O elenco principal do Glorioso havia voltado das férias na última terça-feira, 14/1, com 4 ausências: Luiz Henrique, que já seria negociado, Júnior Santos, que voltou na quarta, mas já se despediu para ir para o Atlético Mineiro, Svarino, que retornou na sexta, e Bastos. Na ocasião, o Botafogo havia informado que Svarino, Júnior Santos e Bastos se reapresentariam em data posterior, por motivos particulares pré-acordados com o clube. Ainda com Carlos Leiria como técnico interino, o elenco principal do Botafogo segue se preparando e tem estreia prevista contra o Fluminense, dia 29, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. Desde que chegou ao Botafogo, John Tex exige o mesmo conceito no estilo de jogo. Tratasse do The Botafogo Way. Justiça seja feita. O time nunca deixou de ser ofensivo. Em alguns momentos pagou um preço por isso. Em outros, como na final da Libertadores, foi premiado. Agora Vasco Matos surge como um dos candidatos a técnico do Glorioso. Seria uma mudança de postura. Vasco Matos é um dos técnicos mais promissores do futebol europeu. Flertou com a Premier League, mas seu estilo de jogo está longe de ser ofensivo. Muito pelo contrário, os times de Vasco Matos costumam ser fortes na defesa. O esquema privilegia 3 zagueiros e a saída rápida para o contra-ataque, em bloco e com laterais de fôlego. Não descreve o Botafogo desse jeito. Ou o Botafogo muda o conceito, o Vasco Matos muda a postura. O acerto entre eles, se acontecer, pode ser bom ou ruim. Isso só o tempo dirá, mas é algo bem diferente do que já vimos nos tempos de SAF. O Botafogo já acertou com o Zenit a contratação de Wendel, mas ainda há dúvida de quando o volante chegará. Segundo o site GE, o clube busca a liberação antecipada para ter o jogador imediatamente, e não apenas após o fim da temporada russa, em junho. Um trunfo do Botafogo é que Wenger quer retornar ao Brasil logo e tenta convencer o Zenit. O clube russo, por sua vez, lidera o campeonato local e considera o volante importante na reta final da temporada. O volante de 27 anos crê que no Botafogo poderá voltar a ficar no radar da seleção brasileira. Caso ele não seja liberado antecipada, a previsão será de chegada para disputar o Super Mundial de Clubes. Transferência de Patrick de Paula do Botafogo para o Atlético de Madrid. O futuro promissor do meio-campista brasileiro na Europa na manhã desta segunda-feira, 20 de janeiro de 2025. Uma das notícias mais aguardadas do mercado de transferências do futebol brasileiro foi finalmente confirmada. O meio-campista Patrick de Paula, uma das maiores promessas do futebol brasileiro, deixa o Botafogo e se transfere para o Atlético de Madrid, da Espanha. O anúncio oficial foi feito tanto pelo clube carioca quanto pela equipe madrilenha, que selaram um acordo que vai levar o jogador de 24 anos para o futebol europeu, em um dos passos mais importantes de sua carreira. O caminho de Patrick de Paula. Patrick de Paula foi revelado nas categorias de base do Palmeiras, mas foi no Botafogo que o jogador se consolidou como uma das maiores revelações do futebol brasileiro nos últimos anos. A sua chegada ao Glorioso foi marcada por grande expectativa, com a promessa de que ele poderia ser o líder do meio-campo da equipe alvinegra por anos a fio. Com sua habilidade técnica apurada, visão de jogo e forte presença física, Patrick rapidamente conquistou a torcida botafoguense. Ao longo de sua passagem pelo clube carioca, o jogador se destacou principalmente por sua capacidade de distribuição de jogo e por ser um volante de chegada, com bons passes longos e finalizações precisas. A sua versatilidade no meio-campo foi um dos grandes trunfos do técnico, que sempre o escalou tanto como primeiro volante quanto mais avançado, dependendo da necessidade da partida. Com o Botafogo, Patrick teve momentos de brilho, mas também enfrentou críticas pela inconsistência em alguns momentos da temporada. No entanto, seu potencial sempre foi evidente, o que chamou a atenção de clubes europeus, entre eles o Atlético de Madrid. A chegada ao Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, comandado pelo renomado técnico Diego Simeone, é um dos clubes mais poderosos da Europa nos últimos anos, conhecido por seu estilo de jogo intenso, forte defesa e grande capacidade de organização no meio de campo. A chegada de Patrick de Paula ao clube espanhol é vista como um grande passo na carreira do jogador, que agora terá a oportunidade de competir na La Liga, uma das ligas mais disputadas do mundo, ao lado de grandes estrelas do futebol internacional. A negociação foi intermediada por um dos maiores empresários do futebol europeu, e o valor da transferência gira em torno de 20 milhões de euros, aproximadamente 100 milhões de reais, um montante que reflete o grande potencial de Patrick de Paula. O Botafogo, que detinha 80% dos direitos econômicos do jogador,
ainda manteve uma cláusula que prevê uma porcentagem sobre uma futura venda, caso o Atlético de Madrid decida negociá-lo no futuro. O impacto para o Botafogo. A saída de Patrick de Paula é um golpe significativo para o Botafogo, que vê uma de suas principais peças sendo desmantelada em um momento-chave para a reconstrução do time. Após um período difícil financeiramente e com a busca por estabilidade no futebol nacional, o clube botafoguense terá de se reorganizar para preencher a lacuna deixada pelo meio-campista, que se destacou pelo seu dinamismo e inteligência em campo. No entanto, a negociação também traz benefícios financeiros ao clube, que poderá investir em novos jogadores para dar continuidade ao seu processo de renovação e reconstrução. O Botafogo já anunciou que irá buscar reforços para suprir a ausência de Patrick de Paula. O clube se prepara para investir parte da venda na contratação de novos nomes, com foco em trazer um substituto à altura para o meio-campo, além de reforçar outras posições do elenco. O futuro de Patrick de Paula. Para Patrick de Paula, a transferência ao Atlético de Madrid representa um desafio gigante e uma enorme oportunidade de crescimento. Com a chegada a um dos clubes mais sólidos da Europa, o jogador terá a chance de evoluir sob a orientação de um dos técnicos mais respeitados do futebol mundial, Diego Simeone. A filosofia de Simeone, que enfatiza a garra, o comprometimento e o trabalho coletivo, pode ser o ambiente perfeito para Patrick desenvolver ainda mais suas qualidades, além de aprender novas facetas do jogo, principalmente no que se refere à disciplina tática e à intensidade do futebol europeu. O volante brasileiro também se juntará a um elenco recheado de estrelas, como Antoine Griezmann, João Félix, Cuca e outros craques internacionais, o que aumentará ainda mais sua experiência no futebol de alto nível. Patrick de Paula chega ao Atlético de Madrid com a missão de se integrar rapidamente ao estilo de jogo da equipe, e sua versatilidade pode ser um fator importante para conquistar a confiança de Simeone. Além disso, a transferência de Patrick de Paula reforça a tendência de valorização de jogadores brasileiros no mercado europeu. Cada vez mais, clubes das principais ligas europeias estão se atentando ao talento do Brasil, especialmente quando se trata de jovens jogadores com grande potencial de evolução. Patrick é um desses exemplos, e sua carreira será acompanhada com grande expectativa tanto no Brasil quanto no exterior. Expectativas para a temporada 2025-2026 promete ser de grandes desafios para Patrick de Paula, que agora terá que se provar no cenário europeu. A exigência na La Liga é altíssima, com clubes como Real Madrid, Barcelona e o próprio Atlético de Madrid disputando constantemente títulos e vagas nas competições internacionais. O meio-campista brasileiro precisará se adaptar rapidamente ao estilo de jogo da Liga Espanhola, que exige uma enorme consistência técnica, além de preparo físico para o alto ritmo de jogo. Para o Atlético de Madrid, a expectativa é de que Patrick de Paula se torne uma peça fundamental no meio-campo, agregando qualidade técnica e presença física ao setor. A transferência é vista como uma aposta a longo prazo, com a expectativa de que o jogador tenha um crescimento contínuo sob a supervisão de Simeone, que tem um histórico excelente de potencializar jogadores que chegam ao clube com grandes promessas. Conclusão: a transferência de Patrick de Paula para o Atlético de Madrid é um marco importante tanto para a carreira do jogador quanto para o futebol brasileiro. O jogador, que se destacou no Botafogo e conquistou a confiança de técnicos e torcedores, agora tem a chance de brilhar em uma das maiores ligas do mundo. Para o Atlético de Madrid, a chegada do volante brasileiro pode ser o complemento ideal para o sistema tático da equipe, enquanto o Botafogo segue seu processo de reconstrução com a esperança de que a venda do jogador será um trampolim para novas conquistas no futuro. A história de Patrick de Paula está apenas começando na Europa, e o futebol brasileiro torce para que ele tenha o sucesso esperado, representando o país no cenário internacional e mostrando a qualidade do futebol nacional para o mundo.